falar sobre a importância de criar conexões emocionais com os jovens para ter relacionamentos mais saudáveis e muito mais próximo com eles, pais, educadores, enfim, sempre me fazem uma pergunta: Thaís, você é a favor de dar limites para esse jovem? Mas calma, antes de responder essa sua pergunta, se inscreve no canal, deixa seu like, curte o vídeo, aciona o sino e vamos construir juntos quais temas são importantes aqui para falar sobre adolescência. Então vamos direto ao ponto. Claro que nós devemos colocar limites nos nossos adolescentes, mas a grande questão aqui que eu quero compartilhar com você está muito mais no como nós vamos fazer isso, porque nós temos que ser estratégicos, fazer com que seu filho adolescente ele consiga entender, compreender as razões desse limite, mesmo que ele não aceite. Eu vou fazer um parênteses aqui, eles não vão aceitar, mas isso vai minimizar o impacto desse não ou desse limite que você vai dar na vida dele. Antes de dizer como fazer isso, meu nome é Thaís Juliane, eu sou criadora e fundadora da Geração Zimago e a minha missão é formar uma geração de jovens que se conhece a ponto de tomar as melhores decisões para a vida dele e que tenha atitude para enfrentar os desafios. E o meu convite é para que vocês se juntem a nós nessa jornada. Você deve estar se perguntando por que a forma como colocar limites é tão importante. E eu já vou logo de cara te dizendo que nós não podemos subestimar a inteligência e a compreensão dos nossos jovens. Eles não são mais crianças, pais. Eles precisam entender a razão pela qual você está dizendo não para ele ou a razão pela qual você está colocando aquele limite. Aliás, essa é uma dica que eu dou dessa geração. Essa geração não funciona como a geração passada. Por exemplo, na minha época, meu pai, quando colocava um limite, ele simplesmente dizia assim: você não vai. E eu, questionadora como era adolescente, falava: por que eu não vou, pai? E ele dizia: por que não? Eu, mas por que não, pai? Não é resposta. E ele dizia: porque você precisa ouvir não. Isso entrava no meu ouvido do tipo assim, isso não é justificativa, ele não estava me explicando, eu queria uma razão por aquilo. Meu pai não tinha ainda contato com os filhos da Geração Zimago e não conseguiu ser estratégico na época para conseguir me explicar o porquê daquele limite era tão importante. Hoje eu enxergo o quanto ouvir não me ajudou a lidar melhor com as frustrações do dia a dia e da vida adulta. Voltando para a sua situação, aquela geração anterior que é a minha até não entendia, mas aceitava. Essa geração de hoje não é assim. Eles são questionadores, eles precisam entender a razão das coisas, podem até não concordar, mas você precisa explicar para ele isso. Mas aí você pode estar ouvindo isso e falar: não, eu sou um pai amigo, eu sou aquele pai legal, eu não vou dizer não pro meu filho, eu dou a liberdade para ele, não coloco limites. Ai, para! Se você é assim, você também está agindo errado, porque o adolescente precisa de limites. A grande questão aqui é como você fazer isso. Então, ser amigo do filho não representa deixá-lo fazer tudo, não representa dizer sim para ele para tudo, ou muito pior, a sua ausência muitas vezes não pode ser compensada por um amém geral a tudo que ele faz. Então chegou a hora, pais, de ser estratégicos. Um pai Zimago é assim, é aquele que vai traçar um plano para colocar o limite de acordo com o seu filho. E já vou dizer logo, se você tem 2, 3, 4 filhos, para cada um é um plano diferente, porque você precisa conhecer o seu filho para saber a forma ideal de conversar e de dialogar com ele sobre esse provável não que você vai dizer. Então vamos lá, de forma bem resumida, como você vai fazer isso? Primeiro, sente com seu filho, num lugar calmo, sem muita influência externa ou interrupção. Olha no olho dele e começa a explicar as razões pela qual você tomou a decisão de colocar certos limites. Feito isso, o que você vai dizer? Nada. Você vai escutá-lo. Porque o jovem precisa falar. Deixa ele argumentar, deixa ele perguntar. Estabelece um diálogo, não é um monólogo, pai, onde você só fala, dá ordem e seu filho fica quieto. Não, você precisa parar e dar atenção para o que ele tem a dizer. Feito isso, você vai agora respeitar o que ele te trouxe e vai agora negociar até onde vocês vão chegar.
Isso é extremamente importante, sempre deixando claro que a autoridade e a opinião final vai ser sua. Você vai decidir até onde ir, mas que você o ouviu, respeitou, explicou as razões e pode até ser que ele não tenha maturidade agora para aceitar o que você colocou, mas você fez de forma estratégica. Formiguinha, uma vez, segunda vez, terceira vez, aos poucos você vai percebendo que o seu filho vai se abrir mais e compreender melhor os limites que você está colocando para ele. Então é isso. Coloque em prática todas essas dicas que eu dei pra você, comenta aqui como é que foi, traz aí dúvidas e outros conteúdos importantes e principalmente vem junto nessa jornada de formar essa geração de jovens muito mais preparado para tomar as melhores escolhas e decisões para a vida.